Quando o último suspiro chega, o que acontece depois? A Bíblia revela se a cremação pode mudar seu caminho para o céu. Amigos, hoje nos reunimos não para apontar dedos ou julgar, mas para abrir nossos corações e mentes à clareza e à verdade da Palavra de Deus. Em um mundo de confusão, precisamos voltar ao básico, a base da nossa fé. Precisamos lembrar que as Sagradas Escrituras não são apenas nosso guia, mas nossa luz em um mundo que muitas vezes parece escuro e incerto. Vocês sabem, nestes dias, há uma pergunta que está no coração de muitas pessoas, uma pergunta que tem sido levantada em nossas igrejas, em nossos lares e em nossas comunidades. A pergunta é simples, mas a resposta, meus amigos, nem sempre é fácil de encontrar. A pergunta é: e quanto à cremação? Está ela alinhada com a vontade de Deus? É pecaminosa? Sei que este pode não ser o tema mais confortável para se discutir, mas nós, como povo de Deus, devemos abordar todas as coisas da vida. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade de Deus. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. A palavra de Deus, a verdade eterna e imutável do nosso Criador, fala a cada parte da nossa existência. Ela fala sobre como vivemos, como amamos, como morremos. Fala sobre como abordamos nossos momentos finais e como lidamos com os corpos que Deus nos deu. A Bíblia nos diz que somos feitos de maneira temorosa e maravilhosa. Somos a criação de Deus, feitos à sua imagem. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. A criação da humanidade não foi um acidente, foi intencional, foi sagrada. Vocês são sagrados. E este corpo que vocês têm não é apenas uma casca, é um vaso que carrega a imagem de Deus. Vocês veem? A questão aqui não é apenas sobre o corpo, é sobre o que o corpo representa. Nossos corpos são um presente de Deus. E a forma como os tratamos importa. A maneira como os honramos na vida deve refletir a maneira como os honramos na morte. Para muitos de nós, a ideia de cremação é algo que causa grande preocupação, e com razão. Não é algo que a Bíblia aborda de forma leve, mas devemos buscar as respostas nas Escrituras, não nas tradições dos homens, não nas opiniões da cultura, mas na santa palavra de Deus. Quero lembrá-los da importância da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas a pedra angular da nossa fé, mas uma verdade que se estende a todo crente. A ressurreição é a esperança de todo cristão. Quando morrermos, não deixaremos de existir. Seremos ressuscitados dos mortos. Essa é a promessa. Essa é a glória. E essa é a esperança que deve nos dar coragem diante da morte. Agora vocês podem perguntar: o que a cremação tem a ver com isso? Bem, permitam-me dizer-lhes, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Fala do dia em que os mortos em Cristo se levantarão primeiro, quando a trombeta soar, e os mortos serão chamados de seus túmulos. E quando o Senhor chamar seu povo para si, ele não estará preocupado com a condição de seus corpos. Ele estará preocupado se seus corações estavam certos com ele. Mas devemos lembrar que essa promessa de ressurreição não é uma licença para desrespeitar a santidade de nossos corpos. Deus nos deu um mandamento em sua palavra para honrá-lo em tudo o que fazemos, em cada parte de nossas vidas, até mesmo na morte. É por isso que devemos ser cuidadosos em como tratamos os restos mortais de nossos entes queridos. Alguns podem argumentar que a cremação é uma questão de escolha pessoal e, em muitos aspectos, eles estão certos. Vivemos em um mundo onde somos livres para fazer escolhas, mas devemos entender que, como cristãos, nossas escolhas devem sempre refletir a glória de Deus.
As Escrituras dizem que não somos nossos. Fomos comprados por um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus Cristo, e isso nos torna dele. E é nessa relação que encontramos nossa verdadeira identidade, não nas escolhas do mundo, mas na vontade de Deus. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, Paulo diz: "Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos." Se nossos corpos são templos, como devemos tratá-los? Como devemos honrá-los? Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Se nossos corpos são templos, devemos ser descuidados com eles? Devemos tratá-los como se não tivessem valor? Não, meus amigos. Devemos tratar nossos corpos com o mais alto respeito, não apenas na vida, mas na morte. Ei, você já pensou sobre isso? Comente fé. Se acredita na eternidade, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação incrível. Sei que há aqueles que dizem que a cremação é apenas uma maneira mais rápida e simples de lidar com o corpo, e de muitas maneiras é. Mas a simplicidade nem sempre significa retidão. E não devemos confundir conveniência com o que é verdadeiramente honroso diante de Deus. Devemos buscar sua vontade em todas as coisas. Isso não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma questão de fé. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Sim, há aqueles que apontam que, em tempos antigos, muitos praticavam a cremação. Mas devemos lembrar que as práticas dos homens nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus. Os israelitas, por exemplo, foram instruídos a sepultar seus mortos. Foram instruídos a honrar o corpo, mesmo na morte. Os corpos dos patriarcas foram sepultados em túmulos. Os corpos dos profetas foram honrados. Deus nos mostrou, por meio das Escrituras, que o sepultamento é o seu caminho. Sei que isso pode parecer um ensino difícil, mas a verdade é que a Escritura é clara. O sepultamento, não a cremação, é a maneira como devemos abordar a morte de nossos entes queridos. E não se trata apenas de tradição. Não se trata dos costumes dos homens. Trata-se de honrar a vontade de Deus. Trata-se de mostrar respeito pelo corpo que Ele nos deu. E trata-se de olhar para a ressurreição, quando nossos corpos, independentemente de como foram tratados nesta vida, serão renovados. O apóstolo Paulo fala da ressurreição dos mortos em 1ª Epístola aos Coríntios, versículos 42 a 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. E isso é o que devemos ter em mente, amigos. Estamos semeando a semente de nossos entes queridos na terra, sabendo que Deus é capaz de ressuscitá-los novamente em sua glória. Quando sepultamos nossos entes queridos, estamos fazendo uma declaração de fé. Estamos dizendo que acreditamos na ressurreição. Acreditamos que Deus nos ressuscitará dos mortos e acreditamos que nossos corpos serão renovados. Sei que alguns de vocês podem se sentir desconfortáveis com isso. Podem pensar: mas e se meu ente querido foi cremado? E se eu tomei essa decisão? Quero tranquilizá-los de que Deus é gracioso. Ele é cheio de misericórdia. Ele não está olhando para as cinzas de nossos entes queridos, mas para a condição de nossos corações. Ele está olhando se somos fiéis a Ele, se confiamos em Sua palavra e se estamos prontos para a ressurreição. Mas isso não significa que não devemos nos esforçar para fazer o que é certo. Devemos continuar a buscar a vontade de Deus em todas as coisas. E devemos lembrar que a maneira como honramos os mortos reflete nossa compreensão
da própria vida. Se acreditamos na ressurreição, se acreditamos na vida eterna prometida, àqueles que estão em voo formatar o restante do texto, mantendo a estrutura e o conteúdo, com a divisão clara em seções, pontuação adequada e citação completa das passagens bíblicas. Amigos, hoje nos reunimos não para apontar dedos ou julgar, mas para abrir nossos corações e mentes à clareza e à verdade da Palavra de Deus. Em um mundo de confusão, precisamos voltar ao básico, à base da nossa fé. Precisamos lembrar que as Sagradas Escrituras não são apenas nosso guia, mas nossa luz em um mundo que muitas vezes parece escuro e incerto. Vocês sabem, nestes dias, há uma pergunta que está no coração de muitas pessoas, uma pergunta que tem sido levantada em nossas igrejas, em nossos lares e em nossas comunidades. A pergunta é simples, mas a resposta, meus amigos, nem sempre é fácil de encontrar. A pergunta é: e quanto à cremação, está ela alinhada com a vontade de Deus? É pecaminosa? Sei que este pode não ser o tema mais confortável para se discutir, mas nós, como povo de Deus, devemos abordar todas as coisas da vida. A palavra de Deus, a verdade eterna e imutável do nosso Criador, fala a cada parte da nossa existência. Ela fala sobre como vivemos, como amamos, como morremos. Fala sobre como abordamos nossos momentos finais e como lidamos com os corpos que Deus nos deu. A Bíblia nos diz que somos feitos de maneira temorosa e maravilhosa. Somos a criação de Deus, feitos à sua imagem. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. A criação da humanidade não foi um acidente, foi intencional, foi sagrada. Vocês são sagrados. E este corpo que vocês têm não é apenas uma casca, é um vaso que carrega a imagem de Deus. Vocês veem? A questão aqui não é apenas sobre o corpo, é sobre o que o corpo representa. Nossos corpos são um presente de Deus, e a forma como os tratamos importa. A maneira como os honramos na vida deve refletir a maneira como os honramos na morte. Para muitos de nós, a ideia de cremação é algo que causa grande preocupação, e com razão. Não é algo que a Bíblia aborda de forma leve, mas devemos buscar as respostas nas Escrituras, não nas tradições dos homens, não nas opiniões da cultura, mas na santa palavra de Deus. Vamos lá? Se este tema mexe com você, clique no like, comente amém e se inscreva para ver o desfecho que vai te chocar. Quero lembrá-los da importância da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas a pedra angular da nossa fé, mas uma verdade que se estende a todo crente. A ressurreição é a esperança de todo cristão. Quando morrermos, não deixaremos de existir. Seremos ressuscitados dos mortos. Essa é a promessa, essa é a glória, e essa é a esperança que deve nos dar coragem diante da morte. Agora vocês podem perguntar: o que a cremação tem a ver com isso? Bem, permitam-me dizer-lhes, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Fala do dia em que os mortos em Cristo se levantarão primeiro, quando a trombeta soar, e os mortos serão chamados de seus túmulos. E quando o Senhor chamar seu povo para si, ele não estará preocupado com a condição de seus corpos. Ele estará preocupado se seus corações estavam certos com ele. Mas devemos lembrar que essa promessa de ressurreição não é uma licença para desrespeitar a santidade de nossos corpos. Deus nos deu um mandamento em sua palavra para honrá-lo em tudo o que fazemos, em cada parte de nossas vidas, até mesmo na morte. É por isso que devemos ser cuidadosos em como tratamos os restos mortais de nossos entes queridos. Alguns podem argumentar que a cremação é uma questão de escolha pessoal.
e, em muitos aspectos, eles estão certos. Vivemos em um mundo onde somos livres para fazer escolhas. Mas devemos entender que, como cristãos, nossas escolhas devem sempre refletir a glória de Deus. As Escrituras dizem que não somos nossos. Fomos comprados por um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus Cristo. E isso nos torna dele. E é nessa relação que encontramos nossa verdadeira identidade, não nas escolhas do mundo, mas na vontade de Deus. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, Paulo diz: "Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos." Se nossos corpos são templos, como devemos tratá-los? Como devemos honrá-los? Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Se nossos corpos são templos, devemos ser descuidados com eles? Devemos tratá-los como se não tivessem valor? Não, meus amigos. Devemos tratar nossos corpos com o mais alto respeito, não apenas na vida, mas na morte. Sei que há aqueles que dizem que a cremação é apenas uma maneira mais rápida e simples de lidar com o corpo, e de muitas maneiras é. Mas a simplicidade nem sempre significa retidão. E não devemos confundir conveniência com o que é verdadeiramente honroso diante de Deus. Devemos buscar sua vontade em todas as coisas. Isso não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma questão de fé. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Sim, há aqueles que apontam que, em tempos antigos, muitos praticavam a cremação. Mas devemos lembrar que as práticas dos homens nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus. Os israelitas, por exemplo, foram instruídos a sepultar seus mortos. Foram instruídos a honrar o corpo, mesmo na morte. Os corpos dos patriarcas foram sepultados em túmulos. Os corpos dos profetas foram honrados. Deus nos mostrou, por meio das Escrituras, que o sepultamento é o seu caminho. Sei que isso pode parecer um ensino difícil, mas a verdade é que a Escritura é clara. O sepultamento, não a cremação, é a maneira como devemos abordar a morte de nossos entes queridos. E não se trata apenas de tradição, não se trata dos costumes dos homens. Trata-se de honrar a vontade de Deus. Trata-se de mostrar respeito pelo corpo que Ele nos deu. E trata-se de olhar para a ressurreição, quando nossos corpos, independentemente de como foram tratados nesta vida, serão renovados. O apóstolo Paulo fala da ressurreição dos mortos em 1ª Epístola aos Coríntios, versículos 42 a 44. Assim, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. E isso é o que devemos ter em mente, amigos. Estamos semeando a semente de nossos entes queridos na terra, sabendo que Deus é capaz de ressuscitá-los novamente em sua glória. Quando sepultamos nossos entes queridos, estamos fazendo uma declaração de fé. Estamos dizendo que acreditamos na ressurreição. Acreditamos que Deus nos ressuscitará dos mortos e acreditamos que nossos corpos serão renovados. Sei que alguns de vocês podem se sentir desconfortáveis com isso. Podem pensar: mas e se meu ente querido foi cremado? E se eu tomei essa decisão? Quero tranquilizá-los de que Deus é gracioso. Ele é cheio de misericórdia. Ele não está olhando para as cinzas de nossos entes queridos, mas para a condição de nossos corações. Ele está olhando se somos fiéis a Ele, se confiamos em Sua palavra e se estamos prontos para a ressurreição. Mas isso não significa que não devemos nos esforçar para fazer o que é certo.
devemos continuar a buscar a vontade de Deus em todas as coisas. E devemos lembrar que a maneira como honramos os mortos reflete nossa compreensão da própria vida. Se acreditamos na ressurreição, se acreditamos na vida eterna prometida àqueles que estão em Cristo, então devemos tratar nossos corpos com respeito, mesmo na morte. Devemos honrar a Deus em todos os sentidos, e isso inclui como colocamos nossos entes queridos para descansar. E assim, peço-lhes hoje que reflitam sobre essas coisas. O que sua fé diz sobre como honrar o corpo na morte, o que a palavra de Deus diz, e como vocês viverão essa verdade na maneira como lidam com os momentos finais de seus entes queridos. Vamos nos voltar para o Senhor com corações cheios de reverência, pedindo sua orientação, sua sabedoria e sua graça. Antes de tudo, mostre seu apoio. Comente 1 para concordar, 2 para discordar e fique até o final para uma surpresa espiritual. Desde as primeiras páginas das Escrituras, vemos que Deus não é um criador distante que simplesmente deu corda ao universo e se afastou. Não, nosso Criador é um Deus pessoal, profundamente envolvido na criação de cada ser humano. Em Gênesis 1, versículo 27, lemos: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Vocês foram feitos por Deus, moldados por suas próprias mãos e formados à sua semelhança. Seu corpo não é apenas um acidente da natureza, nem uma coleção aleatória de células e átomos. É uma criação divina. Lemos no livro de Salmos 139, versículos 13 e 14: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque sou feito de maneira tão maravilhosa e temível. Essas palavras, meus amigos, não são apenas linguagem poética, são verdade. Verdade que nos diz que nós, como seres humanos, somos formados com propósito, com intencionalidade, com um design divino. E deixem-me dizer-lhes isso: se nossos corpos são um presente de Deus, então são sagrados. O fôlego da vida, que nos anima, vem dele. O corpo que usamos para realizar sua obra nesta terra, este corpo é um vaso sagrado. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20: Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos. Agora quero que vocês pensem nisso por um momento. Paulo diz que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Não apenas nossas almas, não apenas nossas mentes, mas nossos próprios corpos são templos. Esta é uma afirmação profunda. Significa que cada parte de vocês é sagrada. Seus olhos, suas mãos, seus pés, seu coração, todos são instrumentos feitos para honrar a Deus. Seu corpo não é uma casca descartável. É um vaso, um templo, e devemos tratá-lo com reverência, assim como honraríamos o próprio templo de Deus. É assim que vocês são valiosos para Ele. É assim que Ele se importa com vocês. Agora, amigos, quero que vocês entendam algo sobre a natureza eterna deste corpo. Quando Deus nos criou, Ele não cometeu um erro. Ele não nos criou como algo que apenas decairia e se desintegraria sem significado. Não. Ele nos criou com um propósito eterno em mente. Sim, somos pó. E sim, voltamos ao pó nesta forma terrena. Mas este corpo foi feito para uma glória futura. É importante que entendamos que a morte nunca fez parte do plano original de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Não fazia parte do design de Deus. Mas, mesmo diante da morte, há esperança para o crente, porque Deus tem um plano para a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44,
Paulo explica que o corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Esta é a essência do Evangelho. Embora nossos corpos um dia voltem ao pó, Deus os ressuscitará novamente. Ele os transformará em corpos gloriosos e imperecíveis, adequados para a eternidade. É por isso que devemos entender que, enquanto honramos o corpo nesta vida, fazemos isso com vistas à ressurreição. Quando pensamos em nossos corpos, não estamos pensando apenas no momento passageiro e temporário da morte. Estamos pensando na eternidade. E aqui é onde a verdade da ressurreição se torna tão importante para os crentes. A morte não é o fim, não é a palavra final. A palavra final é a vida. A palavra final é a vitória. A palavra final é a promessa de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também seremos ressuscitados em glória. É por isso que somos ordenados a honrar nossos corpos nesta vida. Nossos corpos são templos, e um dia esses templos serão ressuscitados. O que fazemos com esses corpos importa. A maneira como vivemos com eles, como os tratamos, como honramos a Deus por meio deles. Isso tem significado eterno. Portanto, vamos refletir sobre essa verdade fundamental. Seu corpo não deve ser tratado de maneira casual. É sagrado, feito à imagem de Deus, um templo do Espírito Santo, e um dia será ressuscitado em glória. Essa perspectiva deve influenciar tudo o que fazemos, até mesmo a maneira como abordamos a morte. Vivemos em uma cultura onde muitas coisas foram distorcidas, onde o valor do corpo é frequentemente desvalorizado ou negligenciado. Vivemos em um mundo onde o lugar de descanso final de um ente querido, às vezes, é tratado sem a reverência que merece. No entanto, amigos, somos chamados a honrar a memória e o corpo daqueles que partiram antes de nós, porque isso é um testemunho da nossa fé. É um testemunho da nossa crença na ressurreição. É uma declaração de que acreditamos que Deus não permitirá que o corpo decaia no nada, mas o ressuscitará em glória. É por isso que não sepultamos nossos mortos de maneira casual. Não tratamos o corpo do falecido como se não importasse, como se fosse apenas uma casca. Não, tratamos com respeito, porque ele já carregou a imagem de Deus e um dia será ressuscitado em glória. O corpo que outrora carregou a alma do seu ente querido, um dia será ressuscitado para viver novamente. Assim como Jesus Cristo foi ressuscitado. Nessa verdade, encontramos esperança e encontramos força para viver de uma maneira que honra a Deus com nossos corpos, não apenas durante a vida, mas também na morte. Não tomamos decisões baseadas apenas na conveniência ou facilidade. Tomamos decisões baseadas no que traz glória a Deus, no que está alinhado com sua vontade e no que reflete a esperança que temos na ressurreição. E isso, meus amigos, é o que devemos ter em mente enquanto navegamos pelas difíceis questões sobre vida e morte. Preparado para a verdade? Curta agora, comente "Quero saber" e se inscreva para não perder o momento que vai mudar sua visão. Quando enfrentamos a verdade de que nossos corpos são templos sagrados do Espírito Santo, fica claro que a maneira como os tratamos, como os honramos, importa profundamente. O corpo em que você vive não é apenas uma morada temporária. É um vaso que reflete a glória de Deus, sua obra criativa e seu plano divino. E ao olharmos para a questão da cremação, devemos primeiro nos perguntar: esse ato honra a Deus? Ele reflete a reverência e o respeito que o corpo merece como criação de Deus? Vocês veem, a Bíblia nos chama a honrar a Deus com nossos corpos. Em Romanos 12, versículo 1,
Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto. Nossos corpos devem ser usados para sua glória em tudo o que fazemos. E assim, como somos chamados a honrar a Deus com nossas vidas, também somos chamados a honrá-lo com nossas mortes. Sei que este é um tema delicado no nosso mundo moderno. A cremação tornou-se uma prática comum, e muitos a veem simplesmente como uma questão de escolha pessoal. As pessoas têm várias razões para escolher a cremação: custo, conveniência ou até preferência pessoal. Mas como cristãos, não devemos tomar decisões baseadas apenas na conveniência. Somos chamados a tomar decisões que reflitam o coração da vontade de Deus para nós. Devemos nos perguntar: essa decisão está alinhada com o princípio bíblico de honrar o corpo que Deus nos deu? Agora, é importante entender que as Escrituras não abordam diretamente a prática da cremação no contexto das práticas funerárias modernas. A Bíblia não nos dá um mandato claro sobre essa questão, mas podemos e devemos olhar o que a palavra diz sobre o tratamento do corpo e extrair dela princípios. Uma coisa é clara nas Escrituras: Deus se importa profundamente com o corpo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos uma prática consistente de sepultamento. Os corpos dos patriarcas foram sepultados com grande cuidado e reverência. Por exemplo, quando Abraão morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado em uma caverna que ele havia comprado em Hebrom. Seu filho Isaque e mais tarde Jacó também foram sepultados lá. Isso não era apenas uma formalidade, era um ato de respeito. Era uma maneira de mostrar honra pelo corpo como algo criado por Deus, e era uma declaração de que, mesmo na morte, esses corpos ainda eram preciosos aos olhos de Deus. No Novo Testamento, vemos a mesma reverência pelo corpo. Em Mateus 27, versículos 57 a 60, após a crucificação, José de Arimateia tomou o corpo de Jesus e o colocou em um túmulo que ele havia preparado para si mesmo. Esse ato de sepultamento não foi apenas uma expressão de amor. Foi um reconhecimento da santidade do corpo. Mesmo após a morte, o corpo de Jesus foi honrado ao ser colocado em um túmulo, onde permaneceria até a ressurreição. E é aí que encontramos o ponto-chave, amigos. O sepultamento está ligado à esperança da ressurreição. A fé cristã não é uma fé de desesperança ou desespero quando se trata da morte. O próprio cerne do Evangelho é que a morte foi derrotada pela ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14, Paulo fala à igreja sobre aqueles que morreram. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormiram, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará com ele os que dormiram. O que esse trecho nos diz? Diz-nos que a maneira como lidamos com a morte deve ser moldada pela esperança da ressurreição. A maneira como tratamos o corpo após a morte reflete nossa crença na ressurreição dos mortos. Não lamentamos como aqueles que não têm esperança, mas lamentamos com a certeza de que um dia Deus ressuscitará os mortos. Essa é a grande esperança cristã. Quando um crente morre, o corpo é colocado na terra, na expectativa daquele dia glorioso em que Cristo retornará e os mortos em Cristo se levantarão. O corpo que foi colocado na terra será ressuscitado, transformado em algo novo, algo glorioso, algo imperecível. O sepultamento do corpo, portanto, não é apenas uma questão de tradição, é uma declaração de nossa fé na ressurreição. Agora, quando se trata da cremação, quero que me ouçam claramente.
Entendo que essa é uma questão complexa e profundamente pessoal para muitas pessoas. E não estou aqui para condenar quem escolheu ou está considerando a cremação. Deus é cheio de graça e Ele entende as circunstâncias que cercam cada situação. Mas quero que consideremos cuidadosamente os princípios bíblicos que nos guiam à luz da ressurreição. O sepultamento é um símbolo poderoso de nossa crença na transformação que Deus trará aos nossos corpos. A terra da qual viemos é onde nossos corpos retornam. Deus formou o homem do pó da terra e um dia Ele chamará esse pó de volta e soprará nova vida nele. Essa é a esperança que temos. A cremação, no entanto, de muitas maneiras, remove esse simbolismo visual. O corpo é reduzido a cinzas, e alguns podem argumentar que é como se a conexão com a ressurreição fosse rompida. O ato de sepultamento, por outro lado, reflete a ideia de que estamos voltando à terra, mas não em finalidade, não, com esperança. Mas permitam-me também lembrá-los de algo importante. Mesmo que a cremação seja escolhida, Deus não é limitado pela condição do corpo. Ele é o Criador de todas as coisas e é mais do que capaz de ressuscitar nossos corpos, independentemente do que foi feito deles. As Escrituras nos dizem que, mesmo que um corpo seja perdido no mar, consumido pelo fogo ou transformado em pó, Deus ainda trará esse corpo de volta à vida. Lemos em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Deus é capaz de tomar o que é semeado em desonra e ressuscitá-lo em glória. Ele pode tomar o que é fraco e ressuscitá-lo em poder, e Ele o fará por todos aqueles que lhe pertencem. Então, meus amigos, ao pensarmos na questão da cremação, tenhamos em mente que Deus é aquele que tem a palavra final sobre a vida e a morte. Seu poder não é limitado pelas decisões que tomamos neste mundo, mas também devemos considerar o simbolismo do sepultamento e a importância de honrar a Deus com nossos corpos, tanto na vida quanto na morte. E é por isso que, na maioria dos casos, o sepultamento deve ser a prática que melhor reflete nossa fé na ressurreição. Mas, novamente, quero ser claro. Não é uma questão de salvação. Não é uma questão de alguém ir para o céu ou para o inferno. É uma questão de honrar a Deus com o corpo que Ele nos deu e de mostrar nossa fé na ressurreição vindoura. No final, somos chamados a honrar a Deus em tudo o que fazemos. Somos chamados a ser fiéis administradores de nossos corpos, tanto na vida quanto na morte. E quando enfrentarmos os momentos finais de um ente querido ou considerarmos nosso próprio falecimento eventual, escolhamos agir de uma maneira que reflita nossas crenças mais profundas sobre o poder de Deus, sobre a vida e a morte. Honremos o corpo como um vaso sagrado, sabendo que um dia Deus o ressuscitará para a vida eterna. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde as escolhas parecem esmagadoras e as pressões da cultura são fortes. Quando se trata do ato final de colocar um ente querido para descansar, muitas vezes enfrentamos uma decisão que pode parecer carregar um peso enorme: sepultar o corpo ou cremá-lo. Sei que para muitos de vocês, isso não é apenas uma questão teológica, é uma questão pessoal, que traz à tona emoções, memórias e as preocupações mais profundas sobre honrar a vida de um ente querido. E talvez vocês estejam aqui hoje se perguntando: qual é a coisa certa a fazer? Aqui está a verdade, meus amigos. Em todas as coisas, devemos confiar na soberania de Deus. Devemos entender que, em última análise, não é o método,
que escolhemos que determina o destino eterno de uma alma ou o poder de Deus para ressuscitar os mortos. É a graça e a misericórdia de Deus que importam. Não somos salvos pelo que fazemos com os restos mortais do corpo. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro, não por nossas ações ou decisões em relação ao corpo após a morte. E é aí que está o grande conforto. Porque independentemente de como escolhemos tratar os restos mortais de nossos entes queridos, Deus é maior que nossas escolhas. Sua graça é maior que nossas decisões. Deus revelou-se a nós por meio de Sua palavra, e Sua vontade é clara nas Escrituras, mas também devemos reconhecer que há áreas da vida em que a palavra de Deus fornece princípios em vez de regras específicas. Há áreas em que a Bíblia nos fala claramente, onde as instruções são inequívocas. Mas também há áreas como esta, em que devemos usar sabedoria, oração e a orientação do Espírito Santo para tomar decisões de maneira que reflita nossa fé e confiança em Deus. A palavra de Deus é clara sobre o fato de que nossos corpos devem ser honrados, tanto na vida quanto na morte. Mas Deus não nos deu uma regra rígida sobre o método específico de sepultamento. Em vez disso, Ele nos deu a liberdade de fazer escolhas em nossas vidas, guiadas pelos princípios de Sua palavra, enquanto buscamos sempre honrá-lo em tudo o que fazemos. A chave é garantir que nossas decisões reflitam Sua glória e que busquemos Sua vontade em todas as coisas. Sei que há alguns que acreditam que a cremação é errada, que desonra o corpo e vai contra a tradição bíblica do sepultamento, e entendo por que eles podem pensar assim. Mas quero lembrá-los, meus amigos, que Deus não está limitado pelas circunstâncias externas. Ele não é limitado pelo que acontece com o corpo, seja ele sepultado em um túmulo ou cremado e espalhado ao vento. Deus é aquele que detém o poder sobre a vida e a morte. Deus é aquele que trará a ressurreição. Vocês veem, a ressurreição não é sobre o que acontece com o corpo físico após a morte. É sobre o poder de Deus para recriar, redimir e ressuscitar para uma nova vida. O corpo, independentemente de como é tratado neste mundo, um dia será ressuscitado pela poderosa mão de Deus. E quando esse dia chegar, todos nós, sejamos sepultados ou cremados, estaremos diante dele, nossos corpos glorificados e renovados. Em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44, Paulo escreve sobre o mistério da ressurreição. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. A ressurreição não é sobre o que o corpo passa nesta vida. É sobre o poder de Deus para transformá-lo e restaurá-lo. E independentemente do que acontece com o corpo após a morte, seja ele queimado pelo fogo ou transformado em pó, Deus tem o poder de ressuscitá-lo novamente. É aí que está nossa esperança. É daí que vem nosso conforto. E, meus amigos, é para onde quero trazê-los de volta a verdade central. Não devemos colocar nossa confiança na maneira como o corpo é tratado após a morte, mas no poder de Deus para nos ressuscitar e nos dar uma nova vida. Nossa esperança não está em nossas ações ou nas decisões que tomamos. Nossa esperança está na graça de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo e na ressurreição que aguarda todos aqueles que confiam nele. Agora, alguns de vocês ainda podem estar lutando com essa decisão. Talvez vocês tenham perdido um ente querido, e a questão de como honrá-lo na morte está pesando fortemente em seu coração. Talvez vocês estejam enfrentando pessoalmente
a realidade inevitável de sua própria morte e se perguntando qual é a coisa certa a fazer. Mas quero lembrá-los hoje que, acima de tudo, Deus é cheio de graça e misericórdia. Ele entende as lutas, as emoções, a dor da perda e as perguntas que enfrentamos. E Ele promete que nos guiará em todas as coisas. Se vocês estão buscando a vontade de Deus em sua decisão, saibam que Ele os conduzirá. Ele lhes dará paz em seu coração e fornecerá sabedoria para tomar a decisão que reflete sua fé. E, amigos, lembrem-se de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus se vocês escolheram a cremação para si mesmos ou para um ente querido. Não deixem que a culpa ou a dúvida os dominem. Deus não está olhando para as cinzas do corpo. Ele está olhando para seu coração. Ele está olhando se vocês confiaram em sua graça e em sua ressurreição. Isso é o que importa no final. E para aqueles de nós que ainda estamos vivendo, lembremos que temos a responsabilidade de honrar a Deus com nossas vidas e nossos corpos. Não apenas na maneira como os tratamos na morte, mas na maneira como vivemos cada dia. À medida que avançamos, confiemos em Deus com as difíceis questões da vida e da morte. Busquemos sua sabedoria e sua paz. E lembremos sempre, sempre, que no final é o poder e a graça de Deus que nos ressuscitarão, não o método que escolhemos neste mundo. Colocamos nossa esperança nele. Colocamos nossa confiança nele e confiamos que ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, para realizar sua perfeita vontade. Em tudo o que fazemos, somos chamados a honrar a Deus. Isso não é apenas nos grandes momentos da vida, nas vitórias ou nas celebrações. Isso é verdade mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo na morte. Vocês veem, a decisão que tomamos em relação ao tratamento dos corpos de nossos entes queridos após a morte é uma oportunidade para refletir nossa fé no Deus vivo. É uma chance de demonstrar que acreditamos que Ele detém as chaves da vida e da morte e que, independentemente do que acontecer, Ele é digno de nossa adoração. Quando enfrentamos a difícil tarefa de dizer adeus a alguém que amamos, há uma profunda tristeza e podemos nos sentir sobrecarregados pelas emoções do momento. Mas, mesmo em nossa tristeza, somos chamados a honrar a Deus, e a maneira como lidamos com esse momento final é um reflexo do que acreditamos sobre seu poder, sua soberania e suas promessas eternas. Como discutimos, a Bíblia não dá um comando claro e específico sobre cremação ou sepultamento. No entanto, é claro que o corpo é sagrado e que devemos honrar a Deus com nossos corpos. Nossas ações após a morte, seja escolhermos sepultamento ou cremação, devem ser guiadas por nossa compreensão de quem Deus é e do que Ele prometeu. Mas também lembremos que nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus e ao próximo. O que quero dizer com isso? Bem, a escolha de como colocamos nossos entes queridos para descansar deve ser feita com uma atitude de respeito, reverência e amor. Deve ser feita com a compreensão de que não estamos tratando o corpo apenas como uma casca física, mas como uma criação de Deus, como um vaso que outrora carregou a alma que Deus amou. Jesus, em seu ministério terreno, enfatizou constantemente a importância de amar a Deus e ao próximo. Em Mateus 22, versículos 37 a 39, ele respondeu à pergunta sobre qual é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em cada decisão que tomamos, até mesmo na morte, esses dois mandamentos devem ser nossos princípios orientadores. Agora, como isso se relaciona com a decisão de sepultamento ou cremação? Primeiro,
Precisamos reconhecer que ambas as opções podem ser feitas de uma maneira que honra a Deus. Ambas podem refletir o amor que temos por nossos entes queridos e ambas podem ser uma expressão de nossa fé na soberania última de Deus sobre a vida e a morte. Mas também consideremos a questão de como estamos servindo aos outros em nossa decisão. Para aqueles que ainda estão vivos, seja você tomando a decisão por si mesmo ou por alguém que ama, lembre-se de que sua escolha pode afetar os outros. As pessoas lidam com o luto de maneiras diferentes. E a maneira como lidamos com o corpo após a morte pode ter um impacto sobre aqueles que ficam para trás. Devemos buscar tomar decisões que reflitam sensibilidade àqueles ao nosso redor, mostrando amor e cuidado pelos corações partidos na esteira da perda. Lemos em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo não é apenas sobre nossas ações cotidianas. Ele abrange tudo o que fazemos. Mesmo nos momentos mais difíceis e emocionais de nossas vidas, a maneira como lidamos com os corpos de nossos entes queridos, a maneira como os colocamos para descansar, é um ato de adoração. É uma oportunidade de refletir a graça, a misericórdia e a esperança de Deus diante da morte, e deve ser feito de uma maneira que honre seu nome. Essa decisão também é uma maneira de testemunhar ao mundo. Como lidamos com a morte é um poderoso testemunho para aqueles que estão observando. Pessoas que não conhecem Cristo verão como lidamos com a tristeza da perda e as escolhas que fazemos em relação ao sepultamento ou cremação. Nossas ações testemunharão nossa crença na ressurreição? Nossas decisões refletirão a esperança que temos na vida eterna prometida por Deus? É por isso que devemos sempre nos perguntar: essa decisão traz glória a Deus? Em João 11, versículos 25 e 26, quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele chorou. Mesmo sabendo que estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele chorou. Jesus sabia que a morte era um inimigo e que nunca fez parte do plano original de Deus, mas ele também sabia que ele era a ressurreição e a vida. E ele sabia que a morte não teria a palavra final. A história de Lázaro é uma bela imagem do que está por vir para todos os crentes. Naquele momento de perda, Jesus demonstrou sua profunda compaixão e amor por aqueles que estavam sofrendo. Ele mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, a glória de Deus poderia brilhar. Da mesma forma, quando enfrentamos a morte de um ente querido, mesmo no meio de nossa tristeza, podemos refletir a glória de Deus. Podemos demonstrar que a morte não é o fim. Podemos testemunhar a esperança que temos na ressurreição dos mortos. E nisso, podemos trazer honra e glória a Deus, sabendo que Ele segura todas as coisas em suas mãos. Agora, permitam-me dizer isso também. Deus entende nossas emoções. Ele entende nossa dor. Ele entende a profunda tristeza que vem com a perda. Mas mesmo em nossa tristeza, não devemos perder de vista o fato de que nossa esperança última está nele. Nossa esperança não está em nossas ações, mas em suas promessas. E ao honrarmos o corpo de nossos entes queridos, estamos reconhecendo que o corpo é precioso aos seus olhos e que a morte não é o fim. Estamos proclamando, mesmo diante da tristeza, que Cristo venceu a morte. Então, ao considerarem o que fazer com os restos mortais de seu ente querido, lembrem-se disto. Sua decisão é um reflexo de sua fé. É um reflexo do que vocês acreditam sobre a soberania de Deus e suas promessas eternas. É uma oportunidade de mostrar amor a Deus e aos outros. É um momento em que vocês podem refletir a glória de Deus, mesmo no meio da tristeza. E, acima de tudo, é uma lembrança de que a morte não tem a palavra final. Deus tem.
Vivemos em um mundo quebrado pelo pecado, onde a morte é um inimigo que todos devemos enfrentar. Mas para o crente em Cristo, a morte não é o fim. É simplesmente o início de um novo capítulo na presença de Deus. E assim, mesmo no meio da tristeza, podemos escolher honrar a Deus, sabendo que Ele, um dia, ressuscitará os mortos e fará todas as coisas novas. Enquanto caminhamos por este mundo, muitas vezes enfrentamos perguntas que parecem não ter respostas claras. Vivemos em um mundo caído e quebrado, onde o pecado tocou cada aspecto de nossas vidas, incluindo a morte. Mas devemos sempre lembrar que o propósito último de Deus em tudo é sua glória e a salvação das almas. Nossas escolhas na vida, nossas decisões na morte e como vivemos nossa fé em todas as circunstâncias devem refletir essa verdade. O que isso significa quando se trata da questão de sepultamento ou cremação? Significa que devemos, acima de tudo, buscar trazer glória a Deus em todas as coisas, até mesmo na morte. Devemos nos perguntar: como posso tomar essa decisão de uma maneira que honre a Deus? E a resposta para essa pergunta não é necessariamente encontrada em uma regra ou mandato das Escrituras sobre cremação. Lembrem-se, amigos, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, Ele fez o corpo e fez cada um de nós à sua imagem. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e seu amor por nós é infinito e imutável. Quando chegarmos ao fim de nossas vidas, seja na velhice, na juventude ou em algum momento intermediário, o propósito de Deus para nós não muda. Seu propósito é trazer glória ao seu nome, e seu propósito é nos redimir, corpo, alma e espírito, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, à luz disso, como a decisão sobre cremação ou sepultamento se encaixa nesse propósito maior da glória de Deus? A resposta, e acredito, é que não se trata da forma externa. Não se trata de se o corpo é queimado ou sepultado. Trata-se de como abordamos a decisão e da atitude de nossos corações. Trata-se de reconhecer que Deus tem a palavra final em todas as coisas e que a morte, embora dolorosa, não é o fim. Para o cristão, a morte é uma porta de entrada para a vida eterna. Isso nos leva de volta ao cerne do Evangelho. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para a glória de Deus. E em tudo o que fazemos, devemos nos perguntar: isso reflete minha fé na obra redentora de Deus em Cristo? Mesmo ao considerarmos o tratamento do corpo após a morte, devemos lembrar que o plano redentor de Deus é muito maior que nossas circunstâncias temporárias. Embora a morte possa parecer o fim da história, sabemos que por ouvir o sermão de Billy Graham sobre céu ou inferno, a cremação afeta sua vida após a morte, é como abrir uma janela para a alma, permitindo que a luz da palavra de Deus ilumine as questões mais profundas do nosso coração. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, guiado pela fé e pela conexão com a família, os amigos e a comunidade. A mensagem de Graham ressoa profundamente em nossa cultura, onde a morte é um tema sensível, carregado de emoção, mas também de esperança. Este sermão não apenas nos desafia a refletir sobre o que acontece após a morte, mas também nos convida a viver com propósito, honrando a Deus em cada escolha que fazemos, seja na vida ou na maneira como lidamos com o fim dela. A primeira coisa que me tocou foi a ênfase de Graham na santidade do corpo humano. Ele cita Gênesis 2, versículo 7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Essa verdade me fez parar e pensar sobre como no Brasil valorizamos tanto nossos entes queridos, celebrando suas vidas com velórios cheios de amor, lágrimas e memórias. O corpo, como Graham destaca, não é apenas uma casca, é um templo do Espírito Santo.
um presente divino. Isso me levou a refletir sobre como, às vezes, tomamos decisões por conveniência, sem considerar o peso espiritual que elas podem carregar. A cremação, por exemplo, é uma escolha prática para muitos, mas o sermão me fez questionar: estou honrando a Deus com minhas decisões, mesmo nas mais difíceis? Outra lição poderosa é a centralidade da ressurreição. Graham nos lembra que a morte não é o fim para o crente. Em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44, lemos: o corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. Essa promessa é um bálsamo para o coração brasileiro, que muitas vezes enfrenta a dor da perda com uma mistura de tristeza e fé. No Brasil, nossas tradições de sepultamento, como os enterros com cerimônias cheias de respeito, refletem essa esperança na ressurreição. O sermão me ensinou que, independentemente de escolhermos cremação ou sepultamento, o mais importante é o estado do nosso coração diante de Deus. Ele não está limitado pelas condições do nosso corpo físico. Sua graça transcende nossas escolhas. O que mais me impactou foi a mensagem de que somos chamados a viver para a glória de Deus em todas as coisas. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é tão relevante para a nossa cultura brasileira, onde a fé está presente em nossas festas, em nossas conversas diárias e até em como enfrentamos as adversidades. Graham nos desafia a perguntar: minhas escolhas refletem minha fé? Isso me fez repensar como vivo meu dia a dia. Às vezes, na correria da vida, esquecemos de pausar e alinhar nossas ações com a vontade de Deus. Seja na maneira como tratamos nosso corpo, como cuidamos dos outros ou como enfrentamos decisões difíceis, tudo deve ser um reflexo do nosso amor por Deus e pelo próximo. Uma lição prática que tirei disso é a importância de buscar a sabedoria divina em cada decisão. No Brasil, onde a família é o centro da nossa vida, muitas vezes enfrentamos dilemas sobre como honrar nossos entes queridos após a morte. O sermão me ensinou que, em vez de seguir apenas tradições ou conveniências culturais, devo orar e buscar orientação nas Escrituras. Isso não significa que a cremação seja errada, mas que devo considerar o simbolismo do sepultamento que aponta para a ressurreição e perguntar: como posso glorificar a Deus com essa escolha? Essa reflexão me levou a valorizar ainda mais a oração como um meio de encontrar paz e direção. Algo tão comum em nossas comunidades brasileiras, onde a espiritualidade é uma força viva. Além disso, o sermão reforçou a ideia de que Deus é cheio de graça. Para nós, brasileiros, que muitas vezes carregamos culpa ou medo de errar, a mensagem de que Deus olha para o coração e não apenas para nossas ações é libertadora. Se alguém escolheu a cremação para um ente querido, não há espaço para culpa. Deus, em sua misericórdia, não julga com base nas cinzas, mas na fé. Isso me ensinou a viver com mais compaixão, não apenas por mim mesmo, mas pelos outros, especialmente em momentos de luto, quando as emoções estão à flor da pele. Aplicando essas lições na minha vida, percebi que devo viver com intencionalidade. Cada dia é uma oportunidade de honrar a Deus com meu corpo, minhas palavras e minhas ações. No contexto brasileiro, isso significa viver minha fé de forma autêntica, seja ajudando um vizinho, participando da comunidade da igreja ou tratando meu corpo com respeito, sabendo que ele é um templo do Espírito Santo. Também significa ser sensível às dores dos outros, especialmente em momentos de perda, oferecendo amor e apoio, como fazemos em nossos velórios
e missas de sétimo dia. Por fim, o sermão me lembrou que nossa esperança está na ressurreição. No Brasil, onde celebramos a vida com tanta intensidade, essa promessa nos dá força para enfrentar a morte sem medo. Minha maior lição é que, independentemente das escolhas que fazemos, Deus é soberano. Ele nos chama a confiar em sua graça e a viver de maneira que reflita sua glória. Isso transformou minha perspectiva, me incentivando a buscar a Deus em cada decisão, desde as pequenas até as mais difíceis, como o que fazer com os restos mortais de um ente querido. Amigos, espero que essa mensagem tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Vamos juntos refletir sobre como honrar a Deus em cada momento da nossa vida? Se você foi inspirado por essa palavra, clique no botão de like agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Não se esqueça de deixar um comentário com a palavra fé ou compartilhar o que você aprendeu hoje. Assista até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos espalhar essa esperança juntos.